Bom dia, meu nome é Carlos Evangelista e hoje nós vamos dar sequência a essa série de palestras que nós temos promovido com especialistas, com diretores, com CEOs e com dirigentes e formadores de opinião do mercado de geração distribuída. Hoje nós estamos com o Dr. Einá, que vai nos dar um overview sobre a área jurídica e o impacto dela nas empresas de geração distribuída. Legal. Primeiro, bom dia. Obrigado aí, Carlos, pelo convite. Bom dia a todos os associados. E uma mensagem de solidariedade, acima de tudo, nesse momento tão difícil para todos nós, em termos de saúde e de economia, né? O coronavírus é algo que a gente viu lá longe, lá em dezembro, parecia algo tão distante, lá no Oriente, na China, e quando chegou aqui parece um tsunami. Eu acho que essa é a sensação que todos nós estamos tendo, presos nas suas residências e na parte econômica sem uma expectativa muito clara de quando essa paralisação total do país vai ser retomada e quando a gente volta a ter uma engrenagem de uma economia que estava dando sinais de algum desempenho. O que a gente tem reparado no setor de geração distribuída, os impactos, né, do direito no setor de geração distribuída, são dois. O primeiro é uma total falta de liquidez das empresas, que nesse momento foram interrompidas suas receitas. Alguns ainda possuem algum tipo de receita represada dos meses ou semanas anteriores, mas a gente tem empresas como, por exemplo, startups que também atuam no setor de geração distribuída que tem um cenário de receita zero. E nesse cenário de receita zero, elas não conseguem sobreviver por mais de um mês. E isso torna desesperador o sentimento dentro dessas empresas. No que a gente está vendo na parte tributária, são fagulhas de ajuda por parte do governo que não resolvem. A gente tem visto medidas como, por exemplo, de postergação do pagamento do Simples Nacional, desconto no INSS terceiros, que é o SESC, Senai, de 50%, postergação de pagamento do FGTS, mas a verdade é que tudo isso é postergação e de algum bolso isso vai ter que vir, e seria da iniciativa privada. Se essas empresas hoje não possuem um fluxo de caixa de mais de um mês, o que dirá então daqui 3 meses elas pagarem 3 meses correntes do FGTS, do Simples Nacional e os 3 meses que também teriam que pagar agora de março, abril, maio. Então, a gente entende que não são medidas que de fato resolvem, dão um alento a toda a iniciativa privada, em especial aos empreendedores do setor de geração distribuída. Sim, realmente isso aconteceu, acho que foi uma intenção do governo de tentar aliviar o caixa de algumas empresas postergando esse pagamento. Mas uma coisa que tem preocupado muito as empresas associadas, que elas sempre nos consultam, é referente aos contratos que foram interrompidos, a instalação que foi interrompida. Existem vários casos assim e as empresas gostariam de saber qual o procedimento, como que elas têm que proceder nesses casos. Qual o impacto jurídico disso nos trabalhos que já estavam em andamento e tiveram que ser interrompidos antes da sua conclusão? O que a gente vê, por exemplo, são alguns contratos de construção que passam a ter uma onerosidade excessiva nesse momento, tendo em vista que o dólar está batendo aí a casa dos R$5, e quando da contratação desses, seja da importação desses equipamentos, seja do Full EPC, a gente teve uma taxa totalmente diferente do que é agora a taxa cambial. Isso tem dois reflexos. Em termos contratuais, é uma renegociação desses contratos, porque passa-se a ter
um prejuízo para uma das partes, há um desequilíbrio muito grande em relação a esse tipo de situação. E também na seara tributária, o que a gente vê é uma possibilidade das empresas que têm dívidas lastreadas em dólar de optarem por um tratamento da variação cambial diverso do que foi antes realizado. Exemplo, né? Você tem que dar o tratamento da variação cambial regime de competência e agora você poderia mudar para o regime de caixa. Isso também traz uma diminuição na carga tributária, ainda que momentânea, para essas empresas, tá? Desde que sujeitas ao lucro real. Ainda sobre a parte tributária, a gente tem um desenho, né, que as empresas geralmente fazem, seja no final do ano ou logo no começo do ano calendário, sobre qual seria a melhor formatação, qual a melhor opção do regime tributário, se lucro presumido ou lucro real. O setor de energia em geral acaba-se sempre optando pelo lucro presumido, porque você tem uma previsibilidade, né, das suas receitas. É possível ter esse tipo de previsibilidade de receita no setor de energia. Ocorre que com essa mudança radical do cenário que a gente enfrenta hoje, é de se questionar se de fato o lucro presumido permanece sendo a melhor opção, e mais os prejuízos que as empresas provavelmente vão contabilizar no ano de 2020 não poderiam ser utilizados nos anos futuros a título de diminuição do lucro real, justamente porque nesse ano optaram pelo lucro presumido. Então vale aqui a atenção, porque o lucro presumido ele é pago trimestralmente, e a opção do lucro presumido ele se dá com o pagamento do primeiro DARF, que se dá agora em abril. Ou seja, há ainda espaço para fazer um reestudo de qual a melhor opção tributária. Doutor Enar, inclusive essa parte de lucro real, lucro presumido, isso é um assunto que às vezes as empresas encontram dificuldades para tratar e escolher o melhor caminho. A Tribuce Advogados, ela consegue assessorar e auxiliar as empresas nesse segmento também, nesse setor também? Com certeza, Carlos. Isso é algo que a gente faz com bastante competência. Nós temos, com certeza, o foco hoje, nesse momento do escritório, é uma das principais frentes que a gente está atuando e para ajudar nesse momento tão difícil. Doutor Enar, também seria interessante se vocês nos passassem, nesse momento de crise, nesse momento de transição, 3 sugestões, 3 conselhos ou 3 pontos a serem dados atenção para todas as empresas associadas desse mercado de geração distribuída. Acho que a primeira que a gente acabou de falar é reanalisar se faz sentido mesmo permanecer no lucro presumido, se não faz sentido estar no lucro real. Um segundo aspecto, eu diria, trata-se dos créditos de PIS e COFINS, que também impactam, tá? Ainda que não há uma expectativa de receita no futuro, né, no futuro próximo, né, nesses próximos 2-3 meses, é possível você apurar algum crédito para que com esses créditos tributários federais você possa pagar o IR-fonte, por exemplo, da sua folha de pagamento. No mesmo sentido, você também poderia fazer uma compensação cruzada de créditos de INSS, que muito provavelmente ficam acumulados, as empresas não dão muito tratamento a esse tipo de crédito, e também poderia ser pago tributos federais. Em especial, a gente está focando muito em imposto de renda na fonte e INSS, que é o que dói hoje, né? Que você tem que manter uma folha de pagamento e precisa manter aí o seu compromisso com as obrigações tributárias. E a terceira, eu acho que é uma reanálise de todas as suas obrigações em relação aos contratos, seja por onerosidade excessiva, seja por força maior ou caso fortuito, porque você não consegue cumprir mais uma entrega de uma instalação de um sistema fotovoltaico para um cliente residencial, seja porque você não consegue cumprir a construção de uma usina de geração distribuída, de mini geração, né? Que tem um porte muito maior, e você está completamente impossibilitado, seja por importação de módulos que nesse momento
não há previsibilidade de chegada aqui no país e até que preço, até logística, profissionais em campo, alvará de construção e tudo aquilo que a gente precisa. Isso assim, na minha vida profissional, eu acho que nunca ficou tão claro para mim um caso fortuito e força maior. Acho que você também é advogado de formação, né, Carlos? Não sei se se recorda de um momento que a gente está vendo que fique tão nítido o que se trata caso fortuito e força maior. É verdade, nunca os casos de força maior, né, casos fortuitos ou de força maior ficaram tão bem configurados como agora, né, quando está previsto no contrato e até mesmo quando não está previsto no contrato é possível se alegar isso, e claro, sempre com assessoria de um escritório jurídico. Doutor Renato, eu queria agradecer o seu tempo, agradecer todas as explicações, esclarecimentos, eu sei que vocês estão à disposição de todos os associados. Muito obrigado por essa entrevista, espero logo a gente se encontrar pessoalmente e que todo mundo, todas as empresas do setor passem e superem todas essas dificuldades que a gente está tendo agora. Muito obrigado, um abraço para todo mundo, um abraço para vocês também. Obrigado a vocês.